Está começando mais um episódio do podcast Negócios do Agro. E antes da gente iniciar, eu quero fazer um agradecimento especial a quem torna esse conteúdo possível, a Agrotravel, a agência de viagens oficial do agronegócio. A minha convidada de hoje é produtora rural no Tocantins, há 12 anos, gestora administrativa, jurídica e relações institucionais e regulatórias no negócio familiar do Grupo Wink, empresa do agro que atua há mais de 40 anos na produção de grãos, pecuária, transportes e armazém. Ela foi a primeira mulher presidente da AproSoja Tocantins e vice-diretora na AproSoja Brasil, além de ser também advogada e pós-graduada em Direito Tributário. Eu vou conversar com a Caroline Barcelos. Seja bem-vinda, Caroline. Olá, Fábio. Olá a todos os ouvintes. Estou muito feliz, muito grata por fazer parte dessa entrevista, desse podcast. Espero trazer um pouquinho da minha história no agro brasileiro, especialmente no agro tocantinense. Que bom ter essa oportunidade. Muito bem. Caroline, para a gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional. Então, Fábio, eu venho de uma família há mais de 7 gerações no agro. De alguma forma, todo mundo esteve sempre envolvido. E quando eu optei por fazer a faculdade de Direito, a minha ideia não era participar do agro, era ser uma prestadora de serviço. O nosso negócio familiar já existia, meu pai, minha mãe, meus tios participavam, e eu fui fazer a faculdade de Direito. Só que no ano que eu me formei, no ano seguinte que eu me formei, que eu abri o escritório, houve um pedido do meu pai e do meu tio para que talvez a gente multiplicasse os grupos. E então, nós fizemos um levantamento e eu e o meu primo mais velho, e aí ali a gente dividiu as equipes, dividiu o negócio, e apesar de ser uma divisão, nós nos multiplicamos, né, em 2 negócios que cada família, então, tocou. E aí ali, meu pai, então, me convidou para fazer parte do negócio, para atuar nessa parte mais administrativa mesmo, porque então, tecnicamente falando, eu não tinha estudado para aquilo, tinha somente a experiência de ter sido criada numa fazenda. E então, comecei a participar do agronegócio ativamente em 2011 para 2012, e em 2012 foi o ano que, então, a gente optou por crescer. Nós morávamos em Chapadão do Céu, em Goiás, e aí fomos prospectar novos negócios e viemos parar em Porto Nacional, no Tocantins, em junho de 2012. E aí, em outubro, eu, meu esposo e nossa filha de 3 meses, nos mudamos para o Tocantins para, então, ser mais um braço do Grupo Wink, não só em Chapadão do Céu, aí então no Tocantins. E desde então tenho participado, toda a família participa do negócio, meu esposo, meus irmãos, meus cunhados, todo mundo participa do negócio. Então, o agro é algo que nos envolve, nos desenvolve e que tem feito ser quem nós somos ao longo de, no caso do Grupo Wink, ao longo de mais de 40 anos. Que legal. Você achou que você ia escapar fazendo ali a faculdade de Direito, mas te puxaram de volta rapidinho, né? Exatamente, mas eu costumo dizer, com todo respeito à carreira jurídica, e eu sei da total importância, e o fato de ter feito direito contribui muito para a minha atuação dentro do nosso negócio, mas eu brinco assim, graças a Deus o agronegócio me salvou, que eu não preciso advogar, porque é uma labuta bem considerável e tem muitas coisas a serem consideradas no ramo jurídico, e o agro tem seus desafios também, mas eu acho que o agro envolve um pouco mais de paixão. Tá mais na sua vocação aí, né? Exatamente. Mas legal isso, né, Caroline? A gente vê muita gente que, as gerações mais novas, né, que foram estudar na cidade e depois acabam agora estão voltando para o campo com várias expertises diferentes ali. Isso também é muito importante, né? Ajuda muito no
no desenvolvimento e na profissionalização do agro, né? E o que é legal é que quando a gente fala no agro, nós não precisamos ficar pensando somente nas profissões técnicas, né? Engenharia agronômica, engenharia agrícola, zootecnista, veterinário. A gente precisa de um agro cada vez mais qualificado nessas questões administrativas, burocráticas, cada vez mais as legislações têm cobrado a qualificação do agro. Então, contadores, advogados, administradores, economistas, além de toda a parte de tecnologia que está vindo com muita força, a gente precisa dessa galera também dentro do agronegócio. Muito bom. E Caroline, conta para a gente aqui, como foi para você assumir funções estratégicas aí nesse negócio familiar que já existia? Quais foram os maiores aprendizados aí que você teve, ou os principais aprendizados nessa jornada? Então, acabou que, como eu ficava mais nessa parte administrativa, e eu também tenho uma certa facilidade em me relacionar com outras pessoas, eu gosto de estar com outras pessoas e trocar ideias e aprender com os outros e trazer novas ideias e consultar outras pessoas. Então, para mim, foi um tanto quanto fácil, eu diria, é uma facilidade própria, conseguir me relacionar e, de certa forma, me conectar, especialmente aqui no Tocantins. Quando a gente chegou aqui, nós não conhecíamos ninguém. Então, tive que vencer as barreiras, assim, de não ser conhecido, em Chapadão do Céu, nós éramos uma família muito conhecida, e aí aqui no Tocantins nós éramos só mais um. Então, a gente teve que começar a construir uma história, construir relacionamentos e nos conectarmos. E até participar da AproSoja foi uma das nossas estratégias de construir um network de qualidade, em conectarmos com outros produtores que já estavam por aqui, trocarmos ideias de como que era o plantio, em que época, qual a melhor forma. Então, vi como uma oportunidade de se relacionar com outras pessoas por aqui. Boa. E quando vocês chegaram aí, você está falando que vocês foram em 2011, 2012, 12 anos atrás aí, nesses 10 anos, 12 anos, o Tocantins também se desenvolveu muito, né? E aí também, além disso, de ter crescido muito o agro nessa região, a gente tem também grandes transformações tecnológicas que aconteceram, né? Como é que você enxerga esse papel aí da tecnologia na gestão e na produtividade das propriedades rurais, aí, principalmente na sua região? Graças a Deus que chegou a tecnologia realmente e que o produtor tem entendido o quanto isso é importante para o negócio. Além de facilitar a vida, traz manejos cada vez mais desenvolvidos, cada vez menos braçais, né, que demandem muita energia, mas que dependem também que o produtor esteja em busca de se desenvolver, de pesquisar, de talvez abrir as suas fazendas para que haja um experimento tanto de biotecnologias com novas sementes, quanto um outro tipo de adubo, um outro manejo, um biofertilizante. E aí chegamos nas máquinas, que também cada vez mais desenvolvidas. Eu costumo dizer que os tratores da fazenda têm muito mais tecnologia que a caminhonete aqui que eu ando, assim, sabe? Porque nos últimos dias, todos os maquinários com Starlink conectando para que a informação chegue em tempo real nos aplicativos, para que a gente possa ter uma noção de se estão usando o trator corretamente, se aquela plantadeira não está tendo algum problema e o operador não conseguiu ver, e aí depois a questão de armazenagem, cada vez melhores tecnologias, cada vez mais desenvolvimento nesse sentido. E eu acho que tecnologia para o agronegócio, para o produtor, é algo que tem que fazer parte dos seus valores, investir nisso, de que
precisa fazer parte, precisa entender que as coisas têm evoluído cada vez mais, a inteligência artificial está chegando aí para que aqueles que saibam manejar, saibam usar isso a seu favor, vão ter a sua vida muito mais facilitada e muito mais desenvolvida. Cada vez mais isso vai chegar no campo e o produtor precisa entender isso e cada vez mais ir em busca de trazer qualidade e essa tecnologia ser implantada no campo. Legal. E a gente está falando aí de tecnologia, né? A gente está fazendo uma reflexão que a tecnologia também permitiu cada vez mais a aproximação de mulheres dentro do agro, né? Que antigamente o agro estava ligado ao trabalho braçal, pesado, era um negócio mais para homem. E hoje, como você falou, você vai no trator ali, tem ar-condicionado, você aperta um botão e tudo mais. E falando disso, da presença feminina, e você foi a primeira mulher presidente da ProSoja Tocantins. Qual foi o impacto aí dessa conquista no setor aí no agro e na representatividade feminina em cargos de liderança e no agronegócio como um todo? Como é que você avalia isso? Então, foi uma construção, né? Desde 2012, eu participo da ProSoja representando a nossa família, o nosso negócio, né? De alguma forma, eu sempre estive envolvida, ou na diretoria, ou quando não estava na diretoria, precisa ter uma representatividade, precisa alguém participar da reunião. Eu sempre estive com os outros presidentes, tive contato direto, e fui construindo construindo para chegar, né, na presidência em si. É um baita de um desafio, e como produtor, eu costumo dizer também que, assim como o produtor rural, muitos tiveram que abrir a picada, e quem abre a picada no meio de um novo lugar é mais desafiador, é mais difícil, para se chegar é mais desafiador. Por outro lado, eu vejo como uma baita oportunidade de estar abrindo um novo caminho para que novas mulheres estejam se sentindo representadas, mas que se sintam encorajadas a fazer parte também, a serem ouvidas, a não ficarem somente nos bastidores. O trabalho de bastidor é extremamente importante. A mulher, por muito tempo, esteve nesse lugar, e sem esse bastidor, muitos homens não teriam conseguido chegar onde chegaram. Mas é muito legal quando a gente vê mulheres assumindo um protagonismo na história também, assumindo lugares. E mais importante, e trago isso também com relação à nossa diretoria, nós temos uma diretoria 50% de homens e 50% de mulheres na nossa diretoria executiva. Que legal. E a mensagem que eu trago com isso é que sim, as mulheres estão aqui, as mulheres estão chegando, as mulheres estão assumindo papéis, mas a gente não quer assumir, não quer tomar o lugar de ninguém. Nós queremos trabalhar lado a lado, a gente quer trazer as nossas ideias, trazer um novo olhar, uma nova perspectiva, às vezes, que às vezes os homens não têm, e que até então tem dado certo, é assim que funcionou por muito tempo, mas olhar essa mulher que tem vindo, essa mulher que está participando mais, como uma força a mais para o desenvolvimento, especialmente do agronegócio. Muito legal. E você é um exemplo de liderança, né, para muitas mulheres aí no agro também. Na sua opinião, aí, o que você acha que pode ser feito para aumentar ainda mais essa inclusão feminina aí no setor? Eu vejo que muitas mulheres já têm buscado. A gente precisa cada vez se qualificar mais. Isso quer dizer, tanto um network de qualidade, ir num congresso, estudar mesmo, sabe? Fazer cursos que tragam à mulher eu não gosto dessa palavra, eu ia usar empoderamento, mas um encorajamento, sabe? Um autoconhecimento de que sim, que ela tem capacidade também, ela tem força também. Nós não temos tanta força braçal, eu diria, ou talvez a gente tenha um lado emocional que em determinados momentos
ser mais racional seja importante, mas em muitos momentos o lado mais humanizado, esse lado mais emocional, mais maternal, eu diria, é extremamente importante. Hoje no agro a gente tem visto uma pauta de sustentabilidade, de social, né? A pauta ESG, eu trago daí a questão social, de que a gente precisa se importar com as pessoas, precisa se importar com o outro, precisa se importar com o colaborador, com a comunidade onde a gente está, e eu vejo que a mulher tem muito a contribuir com isso, porque de certa forma, da essência da mulher isso. E espero inspirar mulheres desta forma também, não só tecnicamente ou pela representatividade através da instituição em si, ou talvez até mesmo pelo nosso grupo familiar, mas muito mais como uma mulher que tem a intenção de fazer a diferença para um agro cada vez mais humano, mais desenvolvido, que traz mais tecnologia, sim, que traz mais desenvolvimento e que seja extremamente rentável. Legal, muito bom. E, Caroline, com relação ao ProSoja Tocantins, aí, eu queria que você falasse um pouco das principais aí, iniciativas feitas aí na região para fortalecer esse setor de grãos. Quais são as principais iniciativas e como é que como é que se avalia aí a produção de soja no estado? Então, a ProSoja Tocantins, ela existe desde 2012, então a gente ainda está aprendendo muitas coisas e está crescendo e se desenvolvendo juntamente com o agro tocantinense. E por muito tempo, aliás, até hoje, ser associado à ProSoja é uma atitude voluntária. Então, é o produtor que vem e escolhe ser associado. Todos os anos é assim. E por muito tempo, a gente não tinha uma gestão que a primeira ideia de gestão era trazer o produtor para fazer parte. Há 2 ou 3 gestões, a gente optou por fazer uma cobrança para a ProSoja ter caixa, para a gente poder desenvolver projetos. E nessa última gestão que, então, a gente conseguiu realmente ter um pouco mais de caixa para conseguir desenvolver outros projetos. E assim, é o nosso posicionamento, o nosso principal papel é a representatividade institucional. Então, quando tem pautas que afetem diretamente o produtor, novos impostos sendo criados, novas restrições sendo criadas, questão de segurança no campo, trazer informação para as escolas rurais. Nós estamos desenvolvendo um projeto baseado aliás, inspirado na ProSoja Mato Grosso, de trazer um projeto do classificador legal aqui para o Tocantins. Temos feito as representações jurídicas em nome do produtor rural por conta dos impostos criados aqui, a gente questiona, e além da nossa representação junto à ProSoja Brasil, e aí através da ProSoja Brasil, toda a representatividade que existe lá, porque a ProSoja participa do IPA, da FPA, influenciando, dando opiniões junto à FPA, e aí eu cito o PL dos bioinsumos, PL das regularizações fundiárias. Então, são diversas pautas que a gente traz e evidenciando mais ainda que cada vez mais o agronegócio não é somente plantar e colher, né? A gente precisa estar o tempo todo ligado nessas regularizações, nas regulações, ficar de olho no que tem acontecido, e é isso que a gente busca. E tem tentado levar a imagem do produtor rural, a imagem do agronegócio, especialmente a sociedade civil, especialmente aos políticos que nos representam, o quanto tem sido desafiador produzir, mas o quanto a gente precisa também do apoio das instituições e que eles nos enxerguem como parte da cadeia que produz e que gera riquezas, gera serviços,
é responsável pelas exportações, o que gera um PIB cada vez melhor para o nosso país. Então, essa é a principal função da ProSoja, uma representatividade institucional, especialmente criando esse diálogo, porque o produtor não... Primeiro que ele sozinho não consegue sair lá da fazenda dele, peraí, eu vou aqui agora marcar uma audiência com o governador, vou marcar uma audiência com o deputado, FPA. Então, a ideia é que a ProSoja seja esse braço representativo de cada um dos produtores. Legal. É bom que vocês, como instituição estadual, vocês têm vários casos de sucesso legal para se inspirarem, né? E ações, como você falou, como a ProSoja do Mato Grosso, por exemplo. Porque a gente muitas vezes leva os produtores, profissionais do agro para visitar outras regiões do mundo, para buscar tecnologia, ver melhores práticas e tudo mais. E o Brasil é uma grande referência na soja. Então, vocês têm muito próximo aí casos de sucesso e que ajudam também a desenvolver essas estratégias da instituição como um todo, né? Eu estive em agosto na China, fui conhecer o agro de lá e fiquei muito impressionado o quanto a gente ainda tem de oportunidades como agronegócio. China é um dos nossos maiores clientes e talvez a gente tenha que desenvolver um lado de conseguir se conectar diretamente com eles, não dependendo tanto dessa intermediação, especialmente da União Europeia, né? Uhum. E, inclusive, uma das nossas pautas nos próximos dias é a questão da moratória da soja. Nós vamos fazer uma defesa em nome do produtor, porque o estado do Tocantins é um estado que está se desenvolvendo dentro da legalidade, respeitando o Código Florestal, e a gente tem se sentido extremamente massacrado por países de fora, que são importantes, são influenciadores, mas que precisam respeitar a nossa soberania nacional, livre mercado, livre concorrência, o nosso Código Florestal, as nossas normas ambientais, e entender que o produtor brasileiro está aqui para produzir alimentos, para fazer a cadeia de exportação funcionar, mas que precisa ser respeitado e ele precisa ter uma segurança jurídica disso. Uhum. Muito bom. E você comentou uma coisa aí que me chamou a atenção, Caroline, falando dos políticos, porque isso é uma coisa que a gente sempre fala aqui, que o agro tem uma visão ainda muito distorcida pela grande parte da sociedade, né? E aí eu queria te perguntar isso, no caso dos políticos, a gente tem, claro, a bancada lá, ruralista e tudo mais, mas os políticos brasileiros, eles têm noção do quão forte é o nosso agro e da potência que e do quão sustentável e tudo mais? Ou tem ainda uma boa parcela que ainda está alienado junto com o resto da sociedade aí? Então, Fábio, o que eu penso? Tem muita gente que já sabe o que é o agro. Tem muita gente, a FPA, os deputados e senadores e todos os representantes que estão lá sabem quem nós somos. Mas a minha principal preocupação é, tudo bem, falar para convertido, né? Pregar para convertido é fácil, eu quero ver falar fora daqui. E esse tem sido um dos nossos desafios. Aqui no Tocantins nós temos 24 deputados, 5 são do agro diretamente. E é importante que a gente leve, porque os outros 20, 21 que não são, a gente precisa explicar para eles que o Tocantins tem se desenvolvido por causa do agro. E, principalmente, desmistificar essas questões ambientais, essas questões fundiárias de que estamos destruindo tudo, estamos desmatando tudo, quando a gente tem menos de 10% da área de todo um país disponível para produzir alimentos. Ah, mas eu não como soja. Tá bom, meu amigo, você não come soja, mas deixa eu te explicar. Só que é desafiador, porque, assim, o Brasil é composto de muitas pessoas, de muitas culturas, e aí, assim, se nem os nossos representantes têm noção do nosso tamanho,
que dirá as pessoas que estão aí fora, que só querem saber do lado do produto final, ou que ainda acham que o leite vem da caixinha, e que... Esses dias eu vivi uma experiência engraçada, nós estamos com uma nova experiência, a gente fornece carne, porque nós somos pecuaristas também, e a gente fornece carne para uma boutique de carnes, assim, as carnes são com cortes melhorados, e aí eu cheguei, encontrei uma pessoa, daí ela pegou e falou assim, vocês que são os novos donos dessa boutique de carne? Eu falei, não, nós que fornecemos a carne, eles são os donos, mas nós somos fornecedores exclusivos. Aí eles, como assim, fornecedor da carne? Sabe quando a pessoa fica assim, com aquela cara assim do tipo, é mesmo, né? A carne deve vir de algum lugar, ela não deve vir daqui da gôndola. Assim, literalmente a cara era de quem nunca tinha parado para pensar que o boi tem que ser cuidado, tem que ser tratado, tem que ser para daí chegar lá na ponta. Então é um desafio enorme, mas é nosso papel sim, nos comunicarmos, a gente precisa cada vez mais comunicar isso, especialmente para esses nossos representantes, para que eles não enxerguem a gente também só como cifras, e não então vocês estão ganhando muito dinheiro, não é isso, o trabalho é árduo, o trabalho é desafiador, a gente vive uma instabilidade climática, a gente vive desafio do preço das nossas commodities, uma oscilação doida, então, assim, é nosso papel comunicar, é nosso papel nos aproximar, existe ainda um ranço, sabe, das pessoas assim, porque político, tudo faz isso, faz aquilo, eu não gosto, é por causa dessa geração que não gosta de política, que tem um monte de político lá que não sabe quem nós somos, o que nós fazemos, decidindo a nossa vida. Então, eu não acho maravilhoso ficar numa reunião explicando que a carne não brota da gôndola, mas é o meu papel hoje como instituição, hoje como uma cidadã, porque independente de AproSoja, é um sentimento meu de que a gente precisa comunicar isso e precisa se conectar com quem tem a caneta, é isso. Exatamente. Muito bem. E, Caroline, falando aí do tema da moda, aí, que é sustentabilidade, né? Uma pauta cada vez mais central aí no agro. Eu queria que você falasse um pouco no Grupo Wink, quais são as principais práticas que vocês implementaram e como que isso impacta também na produção de grãos. Bem, a gente tem buscado nas questões que talvez ainda não estejam 100% reguladas, a gente tem buscado isso, mas a gente começa com CAR regularizado, georreferenciamento regularizado, práticas sustentáveis como o plantio direto, o uso de alguns tipos de biológico, ou manejo adequado de defensivos agrícolas, além de preservação das APPs, das nascentes de água, uso de biofertilizante, além das adequações. Todas as nossas fazendas nós temos as licenças para produção agrícola, para produção pecuária. A gente faz reflorestamento nos lugares onde não há o manejo adequado. Todas as nossas reservas têm sido legalizadas. A gente chegou aqui num ano onde houve um projeto de desenvolvimento do Estado e que hoje o Ministério Público também questiona se poderia ter sido dadas autorizações ou não. Então, a gente já tem se antecipado para, então, regularizar de outra forma. E, bem, acho que é isso. Eu, na verdade, não pensei muito, mas a gente tem buscado, sim, práticas cada vez mais sustentáveis, até porque a gente precisa cuidar da nossa água, cuidar do nosso solo, cuidar do nosso clima, dentro do que a gente pode fazer, do que a gente deve fazer, quais são os manejos que a gente pode introduzir na nossa fazenda. A gente tem feito, não de modo lunático, porque tem umas coisas que a gente percebe que é assim,
não é algo produtivo nem sustentável financeiramente, especialmente pelo tamanho das áreas que a gente tem. Então, são manejos que a gente não insere, mas não porque talvez não sejam corretos, é só porque para a nossa realidade, para aquilo que a gente traz para o Grupo Vinc, não sejam questões que sejam consideráveis. E aí, ainda na pauta social, então, também não só da sustentabilidade, a gente tem feito todas as nossas adequações às nossas sedes, dentro das normas reguladoras do Ministério do Trabalho, a da PEC, Ministério do Meio Ambiente, um ambiente seguro de trabalho, seguro para o trabalhador. E a gente tem um projeto social que se chama Se Liga na Fazenda, não é um projeto só nosso, mas é um projeto desenvolvido em alguns lugares, e a gente traz crianças do 6º ao 9º ano para dentro da fazenda, leva eles a terem uma experiência do que é o agro, traz informações, faz uma troca, estimula eles a pensarem, a perguntarem, a terem curiosidade a respeito das coisas, e também traz uma proposta de que, talvez para quem more numa escola rural, no interior do Tocantins, às vezes eles podem, assim, poxa, eu talvez não consiga um dia fazer uma faculdade, ou eu não consiga ir estudar num lugar onde tenha faculdade. Dentro do agronegócio, nós temos muitas oportunidades que não precisam de um diploma acadêmico, desde que a criança, o adolescente, o jovem seja curioso, proativo, disposto a aprender, humilde em aprender, porque muitos ensinam, né, o nosso operador de máquina mais velho pode ensinar para o operador de máquina mais novo, ao invés de ficar aí no YouTube jogando o joguinho do tigrinho, fazendo aposta do não sei do que, cara, entra na internet, entra no site da John Deere, vê lá como funciona o trator tal, seja curioso, seja proativo, pergunte. Nenhuma pergunta é inútil, porque às vezes aquilo que é óbvio para nós não é óbvio para aquela pessoa. Então, é importante que a gente estimule as pessoas a pensarem, a serem proativas. E aí, trazendo essa questão, especialmente da inteligência artificial, né, tá no nosso WhatsApp hoje, né, e que entendam que, gente, pergunta, então, você tem uma dúvida, pergunta aí na inteligência artificial do seu WhatsApp, né, para Meta, o que eu quero saber tal coisa, para que a gente consiga trazer pessoas que tenham raciocínio, de curiosidade, de estímulo, e que queiram fazer parte do agro, independente de um diploma acadêmico. Boa. Ô, Caroline, e você, assim, falando do desenvolvimento vamos falar aí de Tocantins, como você vê o desenvolvimento aí da região para os próximos anos? Porque nos últimos anos cresceu, se desenvolveu demais, né? Desde quando vocês chegaram aí. Como é que você vê isso? Ainda tem muito espaço para desenvolver ou já está chegando num limite? Como é que está esse desenvolvimento da região aí no agro? Trazendo um pouco dessa pauta da sustentabilidade, aqui se fala muito em mais de 3 milhões de hectares de pastos degradados que podem ainda ser ou melhorados como pastos, né, e produzir um gado de qualidade, como também ser transformados em agricultura. Mas, obviamente, eu defendo de que o produtor que comprou a área, que tem sua área, ele tem direito a abrir 65% dela, preservar os 35%, que ele vai estar legal. Uhum. Penso que aqui ainda tem muito a se desenvolver, não só com esses mais de 3 milhões de hectares que podem ser transformados de pasto degradado para agricultura ou pecuária qualificada, novas culturas também. Ano passado, apesar de já ter há um bom tempo produzindo, mas ano passado a gente teve um boom muito grande da safrinha de gergelim,
o algodão está chegando aqui, então são novas culturas que podem ser desenvolvidas aqui, precisam ser testadas, obviamente, mas que ainda tem muito espaço. E que a gente precisa fomentar que esse produtor que tem interesse nisso, como produtor eu costumo brincar assim, falei, não vem aqui não, para não inflacionar muito a terra, para a gente poder crescer, mas como a ProSoja Tocantins, eu digo que aqui ainda é um estado de muito espaço para crescimento. A gente precisa se alinhar com os políticos daqui, que fazem as nossas leis, que concedem as nossas licenças, que várias coisas as coisas precisam andar numa velocidade um pouco melhor. Eu costumo dizer que produtor em 120 dias ele planta e colhe, né? Então, você ter uma licença que demora 2 anos para sair é muito ruim, é muito difícil você explicar isso para um produtor. Ou ele fazer um contrato agora, um contrato futuro para abril do ano que vem, e no meio disso aparecer um novo imposto. Ou estou regularizando a minha terra, estou com toda a documentação e o movimento sem terras vire sentar e ameaçar sua família, sua propriedade. Então, isso são várias coisas, é um dos nossos maiores desafios aqui como instituição, representar o produtor e levar essas questões para que os políticos entendam que eles precisam estar do nosso lado, para que a gente possa desenvolver o Estado, para que haja cada vez mais oportunidades para o povo tocantinense, para o povo que quer vir investir aqui, porque uma cadeia, né? Aí o produtor produziu bem, ele comprou um apartamento, mora em Palmas, que daí é construção civil, e aí os impostos para a cidade, enfim, não precisam ser em Palmas, né, mas para aquela cidade se desenvolve, ele gera emprego, aquele funcionário que tinha uma moto que comprou no leilão, agora pode ter um carro completamente legalizado, ele sabe que se o produtor produzir bem, o salário vai estar tudo certo, então ele pode fazer um financiamento. Então, assim, são várias coisas que a gente precisa ainda estar conectados, mas que o Tocantins é um estado de muitas oportunidades. Muito bem, muito bem. Caroline, a gente está entrando aqui no final do nosso bate-papo, e aí eu queria ver se tem algum projeto que você está trabalhando atualmente, ou uma mensagem final que você gostaria de deixar para o pessoal que nos acompanha aqui. Então, em nome da ProSoja Tocantins, então, a gente está construindo novos projetos, sim, para o próximo ano. Eu quero muito trazer mais mulheres para dentro da ProSoja, as mulheres produtoras, para que elas façam parte, façam o seu cadastro, não deixa só no nome do marido, do filho, se ela é produtora, se ela tem uma inscrição estadual, se é ela que assina lá os documentos, ela é produtora, ela pode fazer parte. Eu gostaria muito que elas se sentissem representadas também, que os homens enxergassem isso também como uma boa representatividade, de alguém que quer trazer um novo olhar e contribuir com o fato de eu ser mulher, mas também com o fato de eu ser uma advogada, eu não ser uma técnica. Para mim é muito mais desafiador, por exemplo, quando eu preciso dar uma opinião a respeito de alguma praga que está tendo, algum surto, porque eu não tenho a formação técnica. Mas por conta da representatividade, a gente precisa ir atrás e trazer as informações e troca de ideias e fortalecer cada vez mais, então, a ProSoja, para que a gente consiga sentar nas melhores mesas de negociação, poder trazer números. Olha, eu represento tantos por cento dos produtores daqui, por isso eu gostaria de ter a oportunidade de propor isso. Eu acho que é importante que os produtores e produtoras entendam isso. E, além disso, a gente quer trazer, então, como eu comecei falando, a questão do classificador legal, trazer isso para que aquele produtor que possa ter alguma dúvida, algum questionamento junto à classificação, lá na trade ou no seu próprio armazém, ele tenha essa possibilidade de questionar.
E para nós aqui no Tocantins também é uma alegria muito grande, porque o presidente da ProSoja Brasil é um produtor aqui tocantinense, né? Então acaba que a gente também tem se conectado muito com Brasília através dele, e não favorecendo o Estado, mas de certa forma é uma maneira da gente conseguir estar mais próximo e conhecer melhor as demandas e aquilo que a ProSoja Brasil faz também pelas as ProSojas estaduais. E desenvolver especialmente esse lado mais social. Aqui todo ano nós fazemos uma ação em prol do Hospital do Amor. Aqui em Palmas nós temos uma unidade do Hospital do Amor. Esse ano nós fizemos um leilão, arrecadou mais de R$1 milhão em favor do hospital. Eu acho que é o nosso papel também servir na sociedade, fazer a diferença dessa forma, para saber que o produtor, ele se importa e ele faz a diferença, ele não fica falando. Quero fomentar junto aos nossos associados para que eles abram as suas fazendas para os institutos federais irem lá, para que as faculdades de agronomia, veterinária estejam lá, e as escolas também. A gente precisa falar não para o nosso público, a gente precisa falar para fora da porteira e precisa falar com propriedade que a gente tem. Fala do que é o seu negócio, você não precisa montar nenhum circo, não precisa montar nenhuma estrutura, é só você falar o que você faz, a forma como você faz, o carinho e o orgulho que você tem de ser produtor, e trazer isso e comunicar isso. E uma das formas que eu acredito muito que possa dar certo é através do agro chegando nas escolas. Muito bom, muita coisa boa vindo aí, então, para o ano que vem, hein? Excelente. Caroline, muito obrigado pela sua participação, por aceitar o nosso convite para estar aqui compartilhando seus conhecimentos e as suas experiências. Foi um prazer ter você. Obrigada, Fábio, obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade. Muito bem, também agradecemos aí os nossos ouvintes que nos acompanharam. A gente vai deixar na descrição do episódio aqui as informações da Agrotravel, da ProSoja Tocantins e da Caroline também, para quem quiser entrar em contato e saber mais. E se você curtiu esse bate-papo e quer continuar se aprofundando em temas do agro, não deixe de seguir a gente no Instagram, no YouTube e no Spotify, assim você não perde nenhum episódio e fica por dentro das novidades. E se você gostou, continue compartilhando esse conteúdo com os amigos para a gente poder ajudar sempre a transformar e avançar com o agronegócio brasileiro. Muito obrigado e até a próxima!